Bora lá, nação, para as notícias do Flamengo. Seria agora um clima de revanche? Porque o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil. Agora a partida entre Flamengo e Palmeiras é pelo Campeonato Brasileiro. Vamos analisar nesse momento porque deve ter mudanças na escalação, hein? Vamos analisar. Já chega dando aquela moral, explode o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal Meu Mengão React, porque todos os dias trazemos as informações do Flamengo para vocês, tá bom? Nos ajude, nação, a chegar aos 300 mil inscritos. Estamos nesse momento com 268 mil, nos ajude aí, deixa aquela moral pra gente se você não é inscrito no canal e também comenta aí embaixo o seu palpite pra partida entre Flamengo e Palmeiras, tá bom? Créditos, jogo aberto, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição, vamos analisar as informações do Flamengo. Flamengo e Palmeiras, só que pelo Campeonato Brasileiro. Acho que não, hein? Vamos dar uma olhadinha nessa história. Flamengo na parada. Você pode até achar estranho, mas sim, Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar pela terceira vez em um intervalo de apenas 11 dias. Depois de 2 embates pela Copa do Brasil, com os cariocas vencendo no placar agregado por 2-1, chegou a hora do Campeonato Brasileiro. Com 40 pontos conquistados e na segunda colocação, o Flamengo enxerga esse duelo diante do Palmeiras como fundamental para a sequência da temporada. Caso vença esse duelo, o Fla pode retomar a liderança do Campeonato Brasileiro e, de quebra, deixar o seu adversário longe das primeiras posições. Como estão separados por apenas 3 pontos na tabela de classificação, o jogo de domingo se torna ainda mais importante. Fazer o mesmo jogo que a gente fez lá na Copa do Brasil contra eles, porque a gente estamos brigando nas 3 competições, vamos continuar assim. Se Deus quiser, fazer 3 pontos lá com a nossa nação do nosso lado e somar pontos no Brasileiro para as glórias no final do ano. O grande dilema de Tite é o fato de que na próxima quinta-feira o Flamengo volta a campo. Desta vez pelas oitavas de final da Libertadores. Por isso, pode ser que o experiente treinador preserve alguns atletas que estejam desgastados. A única certeza neste momento é o retorno do goleiro Rossi na vaga de Matheus Cunha. A gente em nenhum momento abandonou nenhuma competição. A gente em nenhum momento abandonou nenhum tipo de competição. Em nenhum momento até agora, a gente escolheu qualquer tipo de competição. Apenas a gente, dentro dos estudos e dentro das análises da comissão técnica, das pessoas, dos fisiologistas, de todas as pessoas ali dentro que estudam isso, que estão sempre com todos os dados pertinentes, e em momentos tem que se tomar decisões. Pela primeira vez na era Tite, o time não marca há 2 jogos seguidos. Isso não acontecia desde setembro do ano passado, quando o Fla ficou 3 partidas sem marcar sob o comando de Sampaoli. Depois de apenas 11 dias, Flamengo e Palmeiras farão o último duelo da tradicional melhor de 3. E uma vitória rubro-negra vai significar muito mais do que apenas os 3 pontos. Só uma correção, eu e o Denilson, a gente já foi correndo aqui para a internet para saber. Valmir Louruz foi o técnico campeão com o Juventude da Copa do Brasil em 1999. A gente falou do Felipão, mas ele ganhou títulos com o Grêmio, com o Palmeiras 2 vezes e uma vez com o Criciúma lá em 1991. Então tá aí a história colocada limpo. Sempre é bom. Tanta coisa, a nossa vida tá desse jeito. Eu que errei, né? Loirão, você não erra. Eu que errei. Não. É igual o André falou do Ganso. Ele falou, o Ganso não erra, rapaz, a gente que não entende. O André meteu. Não, o Ganso não é. A gente que não entende. Você falou Juventude, Tite ou Felipão? É o Felipão. Você não é, Loirão. Quem errou fui eu, filha. Ô, Dê, agora quem tá errando pouco é o Flamengo, hein? Mesmo perdendo pro Palmeiras por 1-0, jogou com o regulamento da Copa do Brasil, com aquela vantagem de 2-0. Uma partida que até agora repercute, cheia de lances polêmicos, muita tensão, expulsão do Abel Ferreira. E agora tudo de novo, mas é Campeonato Brasileiro, é outra história. Os dois brigando pelo título, o Flamengo numa condição um pouquinho melhor que o Palmeiras, mas nada definido. O que você imagina para esse confronto, já que no horizonte das duas equipes tem a Copa Libertadores? Bonito no horizonte, hein, pai? Ficou bonito, poético, vai dar um pagode isso aí, hein? Loirão, fala com o Thiaguinho. Vai dar um pagode isso aí no horizonte, hein? A única coisa que eu tenho certeza que vai acontecer é a mudança de comportamento do Palmeiras jogando fora de casa contra o Flamengo.
Porque se a gente lembrar que aquele comportamento que o Flamengo teve no primeiro jogo da Copa do Brasil gerou crítica, gerou pressão do torcedor palmeirense em relação ao desempenho dos jogadores e também a pressão em cima do trabalho do Abel. Então, acho que o comportamento do Palmeiras em relação ao que foi o jogo da Copa do Brasil, o primeiro jogo, ele vai ser diferente. E, por outro lado, até para apaziguar um pouquinho aí essa pressão, esse último resultado, né, apesar do Palmeiras ter vencido e não conseguir aí avançar na Copa do Brasil, também não deixar descolar muito, né? O Flamengo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, porque senão depois fica muito difícil para recuperar. Com certeza, tem que ficar atento. Agora, será que teremos Estevão pelo Palmeiras finalmente? Será que vai demorar um pouquinho mais, não é? Agora, a classificação no Campeonato Brasileiro, a gente tem que ver mesmo. Tem que ver. Tem que ver? Tem que ver porque pode mudar, né? Estamos pertinho. Então é o seguinte, mas lembrando que o Flamengo também joga em casa, né? Balançar a tabela, hein? Agora, de novo, o Flamengo e Palmeiras, duas equipes que estão entre as 4 primeiras colocadas, duas forças atuais do nosso futebol. E aí eu pergunto, Capelanes, tem favorito para esse jogo? Por quê? Vale lembrar que no meio de semana tem Libertadores, o Flamengo vai até a Bolívia. É o seguinte, vai pegar... Na verdade, não. Na verdade, o primeiro jogo é aqui. O aqui Bolívar fez a melhor campanha no grupo, né? Depois, exato. Cara, assim, se as duas equipes tivessem força máxima, eu diria que o favorito é o Flamengo, tá? Jogando em casa, mais de 60 mil no Maracanã, aquela história toda que todo mundo sabe. Agora, qual o Flamengo vai jogar? O que o Tite vai colocar em campo? Qual vai ser a postura do Flamengo? Vai ser o Flamengo do jogo de ida da Copa do Brasil? Vai ser o Flamengo que poupou o time inteiro de forma patética no Morumbi contra o São Paulo? Ou vai ser o Flamengo que se apequenou jogando em plena Arena do Verdão diante do Palmeiras e passou por isso aqui na próxima fase? Eu não sei qual Flamengo vai estar em campo. O de força máxima, que eu falo muitas vezes que é uma das maiores forças do nosso continente e do mundo, aí sim é favorito. Se for aquela pataquada, aí não sei o que vai acontecer. Sabe o que eu lembrei agora? Que recentemente o Flamengo na Copa do Brasil decidiu a competição contra o Corinthians de Vitor Pereira. Verdade. E aí passou, assim como você disse, nos pênaltis. Só para lembrar. E o que aconteceu? O Flamengo demitiu o Dorival Júnior. Demitiu não renovou o contrato no final da temporada. E isso causou um ano inteiro sem títulos para o Flamengo. E agora, com o Tite, que todo mundo sabe que ele prioriza a defesa, equilíbrio, essas coisas todas, esses conceitos que a gente conhece bem, já ganhou o campeonato estadual, não vale muito, mas é título. Eu, se tivesse um título como esse, estaria dando piruetas, estaria melhor que a Rebeca Andrade. Então, só para dizer que às vezes os contextos, eles precisam ser vistos em um cenário maior. Só isso. Mas existe algo que se sobrepõe a tudo isso, que é o resultado final. Obviamente, o Tite mesmo ensinou. O resultado é o mais importante, mas você precisa jogar bem, porque quanto melhor você jogar, mais próximo você está do resultado. Eu entendo dessa forma também. Mas só que realmente no caso do Flamengo, Chico, ele não tem só uma equipe, o Flamengo. O Flamengo tem muita gente boa para jogar no gol, para jogar na lateral, para jogar na zaga. Mas, Ronaldo, você tem que administrar. Acho que a grande coisa que esse treinador tem, que nós estamos falando aqui, que é o mesmo cara que é o Tite. O Tite. Eu não conheço bem, não queria conhecê-lo. Mas é o seguinte, esse cara, ele sabe lidar com o ser humano. E ele precisa disso porque ele tem só 11 para colocar em campo. Se fosse pelo Denilson, ele poderia colocar 15. Porque o Denilson, quando vai falar a escalação, ele coloca 15 caras para jogar. A verdade é uma só. Esse cara está no lugar certo e ele sabe o que fazer com o grupo, o tamanho do grupo que ele tem. Falaram mal dele, que ele não sei o quê, perdeu pro Palmeiras. Velho, ele perdeu pro time que tá no topo de linha lá com ele. Esse Zé Ruela do... Fala a fonte. O Capelo tá tomando remédio estragado. Vocês querem ser resultadistas, beleza, eu analiso o resultado é ruim. Mata-mata é outra história. Mata-mata é outra história. Mas a gente não elogiou um monte o Tite na primeira partida da Copa do Brasil. Nós não falamos que ele dominou o cenário todo, deixou o Abel Ferreira sem alternativas. É que nem todo jogo contra times que são muito qualificados, a gente tem o mesmo esquema tático, as mesmas proposições. Por exemplo, o Tite, ele viu que o Palmeiras estava melhor, colocou o Davi Luiz, colocou 3 zagueiros no segundo tempo. Você tem que estudar também, você tem que organizar quais são as Ele foi tão malandro que ele ganhou o primeiro jogo. O Tite foi tão malandro que vocês não estão falando aqui. Onde, Ronaldo? Fala assim, ele quase foi eliminado. O próprio Chico falou assim, o meu Grêmio, se fizesse um golzinho no Corinthians, estava classificado. Não fez, irmão. E o Tite, o que ele fez no primeiro jogo? Ele atropelou, ele amassou o Palmeiras. Classificou ali, irmão. Não é assim. Veio pra cá, viu o desespero. O desespero do Palmeiras. Até o Marcelão chorou. Ai, meu Palmeiras, não vai, Marcão. Como é que o Marcelão fez? E teve no futebol feminino, teve gente que fez no futebol feminino. Ai, futebol feminino. Lá a mão de pegar a carroça dos outros, rapaz.
Aprende aí a torcer e parar com essa frescura, velho. Ai, Ronaldo do Você foi meu sonho, pô, menino. Arthur Elias, parabéns. Agora Everton Guimarães também quer falar sobre esse Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Ó, Everton, me ajuda aí, Everton. Vai pegar a carroça dos outros, papai. Será que eu ainda tenho saco? Ai. O Ronaldo Giovanelli, gente, esse homem cria peixe na gaiola, viu? Não tem condição. Se encher um bidê, lembra de bidê? Não sei nem se existe mais. Se encher um bidê de água, ele bebe tudo. Não tem condição. Olha, é difícil. A situação do Palmeiras aí, nessa sequência de brasileiro, difícil. É que o Flamengo tem uma seleção, né, gente? O Flamengo disparado o maior faturamento, disparado o melhor elenco. E aí, quando esse time ajusta, fica difícil, né? Aí fica difícil, a vida é difícil. Eu não estou muito otimista, não. Para mim, o Flamengo vence 2-1. Aqui nós vamos ter equilíbrio, hein? Porque o Cruzeiro do turno está longe de ser o Cruzeiro do retorno. Aliás, a tabela está à frente do Atlético. Só pegando uma carona aí para dizer que eu vou muretar total. Clássico amanhã, 2-2. Ai, Muraldino, mas muito. 2-2, jogo de muitos gols, mas ninguém vai vencer amanhã no Mineirão. Então deixo aqui meu fraterno abraço. Bom final de semana a todos, mas acho que o Palmeiras vai azedar a garapa. Acho que o Flamengo ganha 2-1. Que falta de criatividade. Já falei 2-2 com o Denilson para esse clássico de Minas. 2-2, velho. Esse gordinho tá dormindo bem. Mas, ó, falando das meninas, que eu falei das meninas, estão interpretando errado. Parabéns pras meninas e pro Arthur Elias também, que é um baita treinador. Quem que tá interpretando errado o quê? Esse é pra pegar carroça. Desses times, quem é o favorito para ganhar a Copa do Brasil? Lembrando também que a CBF irá marcar em breve o sorteio para os jogos das quartas de final. Irá acontecer a mesma coisa que rolou na fase anterior, nas oitavas, todo mundo no mesmo pote, e aí pode dar qualquer jogo. Não tem pote 1, pote 2. Está todo mundo no mesmo potinho, todo mundo junto, misturado. Pode dar qualquer jogo. Mas a diferença é a seguinte: vai definir o chaveamento. Então nós vamos saber quem vai enfrentar quem até a grande final. Os caminhos estarão definidos. Então isso vai ser bem interessante e bem legal. Eu vou dar minha opinião aqui para vocês. De todos esses times que ficaram, e eu já estou incluindo o São Paulo aí, o melhor elenco é o do Flamengo. E o segundo melhor elenco é do Atlético Mineiro. Então eu acho que Flamengo e depois Atlético são os favoritos para conquistar a Copa do Brasil. Eu acho que Flamengo e Atlético Mineiro têm mais elenco, têm mais suporte do que Corinthians, Atlético Paranaense. Acho que o São Paulo também é um candidato forte pela sua tradição, pela sua camisa, pelo bom time que tem, mas acredito que Flamengo e Atlético Mineiro têm mais time, mais condições, até porque vale lembrar que eles estão também envolvidos na Libertadores da América e no Brasileirão. O Atlético está mal, o Atlético vai poder dar uma atenção mais especial à Copa do Brasil e à Libertadores, e o Flamengo não. O Flamengo está lá no topo, está brigando pelo título com o Botafogo, com o Palmeiras, mas eu acho que o Flamengo é o favorito, seguido pelo Atlético Mineiro. Depois eu coloco o São Paulo, e aí, minha gente, aí tudo pode acontecer. O Bahia é um bom time, o Bahia é um bom time. O Bahia não pode ser desprezado em hipótese alguma. O Bahia tem uma equipe com potencial para ir longe. Agora, vai realmente depender muito dos cruzamentos. Vamos supor que aconteça um outro confronto enorme, como foi Flamengo e Palmeiras agora. Vamos supor que dê um Atlético Mineiro e São Paulo, ou um Flamengo e Atlético Mineiro, né? Ou um Bahia e São Paulo, que seria também um jogo grande de times que podem ganhar o título. Isso vai mudar. O direcionamento, o chaveamento será muito importante. Mas eu acredito, continuo afirmando que para mim o Flamengo é o time que tem mais condições, seguido pelo Atlético Mineiro, depois São Paulo, Bahia e por aí vai. Quero saber a sua opinião.
deixe o seu comentário aqui. Então, o campeão da Copa do Brasil, ele vai levar algo próximo aí de 100 milhões de reais. É uma grana muito grande. Então, por isso que nos últimos tempos, a Copa do Brasil, embora não seja mais importante, ela tem sido mais destacada do que o Campeonato Brasileiro e muitas vezes os clubes a preferem mais. Primeiro, pelo dinheiro. Segundo, porque o campeão vai direto para a fase de grupos da Libertadores da América. Então isso tem feito que a Copa do Brasil se torne uma competição realmente cada vez mais importante e emocionante, e ela é mata-mata do jeito que a galera gosta, do jeito que a galera curte e prefere. Campeonato de pontos corridos eu acho muito justo, eu acho muito legal. Tem momentos como esse que estamos vivendo agora e como vivemos na temporada passada, que o Brasileirão foi emocionante, foi espetacular, mas corre-se o risco de algum time disparar, ir embora, ir para longe e aí perde um pouco a graça. Mas sempre tem ali briga por rebaixamento, briga para ver quem vai para Libertadores, Sul-Americana e aquelas coisas todas. Mas a Copa do Brasil vem aí e promete ser muito interessante. Já tivemos algumas surpresas. Por exemplo, o Juventude eliminar o Fluminense, para mim, foi uma surpresa. Mesmo com a fase ruim do Fluminense. O Fluminense tem um time melhor, um elenco melhor, está se reencontrando com o Mano Menezes, mas o Juventude, que é um time tradicional, o Juventude é campeão da Copa do Brasil, hein? Aliás, o Juventude, ele tem história no Maracanã na Copa do Brasil, porque ele foi campeão em cima do Botafogo em 1999, dentro do Maracanã, e agora elimina o Fluminense dentro do Maracanã. Então o pessoal lá da Serra Gaúcha, de Caxias do Sul, do Juventude, tem história para contar em Copa do Brasil e no Maracanã. Mas eu achava que o Fluminense realmente ia passar. No jogo entre Atlético Paranaense e Bragantino, eu confesso a vocês que imaginava um confronto muito equilibrado, mas que o Atlético Paranaense, na minha visão, tem uma equipe superior. Botafogo e Bahia, eu até apostava no Botafogo, mas o equilíbrio muito grande desse confronto. Flamengo e Palmeiras, a mesma coisa, muito equilíbrio, mas o Flamengo acabou sendo melhor no somatório dos dois jogos, né? Fez mais gols, levou menos gols, e por isso acabou passando. Grêmio e Corinthians, acho o time do Grêmio no momento um time superior, mas o Corinthians foi lá e nos pênaltis se classificou com o Hugo Souza, hein? Nação rubro-negra. Vocês não apoiaram o Hugo Souza, pelo contrário, né? Pressionaram o rapaz de tal forma que ele chegou a não ter mais condições de jogar pelo Flamengo, e ele vai mostrando seu valor. Ele é um grande goleiro, ele tem muito potencial e está dando certo lá no Corinthians. Então, eu acredito que a Copa do Brasil vai ser muito interessante, mas eu vejo uma galera aí, dependendo do chaveamento, que tem um caminho aberto para conquistar esse título. E acho que são Flamengo em primeiro lugar, Atlético Mineiro, São Paulo e Bahia. Para mim, nessa ordem, são os times que têm mais condições. Quero saber se você concorda comigo. Flamengo tem a melhor defesa entre os clubes da Série A na temporada inteira. São apenas 26 gols sofridos em 46 jogos. Isso dá uma média aí de a cada um gol sofrido a cada 2 jogos. Tudo bem, o Flamengo, a fase do Flamengo, bola aérea defensiva é terrível. Inclusive, recentemente o Tite contratou um auxiliar para trabalhar nesse quesito. O auxiliar está lá há cerca de 3 semanas. Até o momento, não surtiu efeito, porque o Flamengo sofreu gol de bola aérea contra o Palmeiras, 2 gols, sendo que foi um anulado de maneira milimétrica. O Flamengo teve sorte em relação a isso. Precisa melhorar nesse quesito. A bola aérea defensiva do Flamengo está terrível. E não é culpa de um jogador, da zaga, não é isso. Por exemplo, no gol do Palmeiras ontem, o que valeu, eu achei que o Matheus Cunha deu mole. Bola na pequena área é do goleiro. O goleiro tem que sair. Seja para socar, para segurar, é do goleiro. O goleiro pode usar as mãos. Não faz sentido o cara ficar parado ali. Aí ele viu o adversário cabecear e fazer o gol. Sobre Fabrício Bruno, vamos lá, galera. Ontem o Flamengo emitiu uma nota oficial desmentindo que um vídeo que está viralizando por aí de um influenciador, eu não vou falar o nome do influenciador porque nem o Flamengo disse, apenas citou influenciador, dizendo
que os dirigentes, mostrando o vídeo lá, que os dirigentes estavam reunidos com o empresário Fabrício Bruno no hotel. As pessoas que aparecem no vídeo são conselheiros do Flamengo junto com os dirigentes do Flamengo. Mas, como a gente informou, de fato, o empresário Fabrício Bruno esteve no hotel. Inclusive, o próprio Marcos Braz confirmou isso na entrevista coletiva ontem. Teve a conversa sobre a possível venda do Fabrício Bruno. O empresário disse que o Rennes topa pagar aquilo que o West Ham ofereceu ao Flamengo. O Flamengo havia aceitado, mas o Flamengo fez exigências, por exemplo, forma de pagamento. O Flamengo quer uma forma de pagamento X, o Rennes quer Y. Os bônus, por exemplo, a proposta de 3,5 fixo, mais 1,5 bônus. Esses bônus são em cima de quê? Partidas, quando ele completar X partidas, ou se ele for convocado para ser... Estou dando um exemplo. Então são exigências normais de uma negociação. Vene, você acha que o Fabrício Bruno vai ser vendido? Eu acho. Feeling, não é informação. Mas é feeling em cima daquilo que me falam dentro do Flamengo. Então, é esperar, é aguardar. Inclusive, uma outra informação, já emendando aí, porque envolve o zagueiro. O zagueiro Cleiton, que, enfim, entre aspas, está esquecido lá no Flamengo, mas esquecido entre aspas, mesmo porque o Tite adora esse jogador, a comissão técnica do Tite adora esse jogador. O Flamengo aposta muito no Cleiton. Tanto é que o Cleiton recebe várias propostas para ser vendido, para ser emprestado, e o Flamengo recusa todas. E os empresários cobram o Flamengo no sentido: beleza, vocês recusam as propostas, mas o Cleiton não é nem utilizado. Em muitos casos, treina à parte. Aí a diretoria responde: é porque a gente acredita nele, é por isso que a gente recusa. Vai chegar o momento dele. Inclusive, pode ser uma reposição imediata, caso o Fabrício Bruno seja vendido após o jogo contra o Palmeiras, inclusive, no domingo. Estou dando um exemplo. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão está em preparação para essa partida aí contra o Palmeiras. Arrisque o seu palpite nos comentários, coloca aí nos comentários o seu palpite e vamos ver o que vai acontecer nessa partida, hein? É clima de revanche? Coloca nos comentários, deixa a sua opinião e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.